Se você odeia meu estilo de vida, então vá embora, disse ela, friamente. Nem sequer pestanejou. Simplesmente pegou a jaqueta e saiu pela porta para encontrar Derek, seu suposto melhor amigo, para mais uma noite de bebidas e dança, enquanto eu ficava sozinho em nosso apartamento me perguntando como tínhamos chegado a essa situação. Meu nome é Ezra, tenho 28 anos. Eu trabalhava como coordenador de logística na Iron Valley Freight em Columbus, Ohio, gerenciando rotas de entrega e cronogramas de armazém por 12 horas por dia. Não era um trabalho glamouroso, mas pagava as contas e me dava um senso de propósito. Eu chegava em casa cansado na maioria das noites, ansioso por um jantar tranquilo e um tempo com minha esposa, Brooke. O que eu encontrava, em vez disso, era um apartamento vazio e mensagens de texto dizendo que ela chegaria tarde. Estávamos casados há 3 anos e namorávamos há 2. No início, Brooke era tudo o que eu achava que queria. Espontânea, cheia de energia, sempre rindo. Ela me fazia sentir vivo de maneiras que eu nunca tinha experimentado antes. Mas em algum momento, essa espontaneidade se transformou em outra coisa. Algo que me deixou sozinho na nossa cozinha às 11 da noite, comendo restos de comida e olhando para o meu celular. As discussões tinham se tornado rotina. Eu perguntava para onde ela ia. Ela dizia que eu estava sendo controlador. Eu sugeria que passássemos um fim de semana juntos, só nós dois. Ela dizia que eu estava tentando isolá-la dos amigos. Cada conversa era como atravessar um campo minado. E eu sempre acabava pedindo desculpas só para manter a paz. Naquela noite, a noite em que ela me mandou embora, eu só tinha perguntado uma vez se ela podia ficar em casa. Não tínhamos tido uma conversa de verdade em semanas. Mas ela me olhou como se eu tivesse pedido para ela desistir de respirar. Você sabia quem eu era quando se casou comigo, disse ela, passando batom em frente ao espelho do corredor. Não vou mudar por ninguém. Eu a observei sair. A porta se fechou com um clique e o apartamento ficou em silêncio. Fiquei ali parado por um longo tempo, mais do que deveria, apenas ouvindo o silêncio. Era aquele tipo de silêncio que faz você perceber o quão sozinho você realmente está. Algo mudou em mim naquela noite. Não foi um grande momento dramático, apenas um pequeno pensamento cansado que se instalou no meu peito e não me abandonou. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu devesse ir. A constatação não veio acompanhada de raiva ou tristeza. Veio com exaustão, aquela que se instala nos ossos depois de anos tentando manter unida a algo que a outra pessoa continua destruindo. Conheci a Brooke na festa de aniversário de um amigo, quando eu tinha 23 anos. Ela entrou usando um vestido vermelho, rindo de algo que alguém tinha dito, e pareceu que toda a sala se voltou para ela. Eu não fui o único a notar, mas, de alguma forma, fui eu quem ela conversou a noite toda. Ela me disse que adorava minha estabilidade, que eu era diferente dos caras com quem ela costumava sair. Interpretei isso como um elogio. Olhando para trás, acho que ela só precisava de alguém estável para quem voltar entre uma aventura e outra, alguém que estivesse sempre lá, não importa quantas vezes ela escolhesse outra coisa em vez dele. O primeiro ano de casamento foi bom. Saíamos juntos nos fins de semana, dávamos jantares para amigos, fazíamos viagens de carro sem rumo certo. Mas, aos poucos, esses momentos compartilhados foram se tornando cada vez mais raros. Brooke começou a sair sem mim. Primeiro, uma vez por semana, depois 2, e então se tornou rotina, e eu fiquei me perguntando quando exatamente eu havia me tornado uma mera lembrança no meu próprio casamento. Derek fazia parte da nossa vida desde antes de nos casarmos. Eles se conheciam desde a faculdade, e Brooke insistia que a amizade deles era puramente platônica. Eu queria acreditar nela. De verdade. Mas chega uma hora em que você não aguenta ver sua esposa se arrumando para outro homem sem que as dúvidas comecem a surgir, se instalando onde antes havia confiança. Eu mencionei isso uma vez, no início do nosso casamento. Perguntei se talvez eles pudessem passar menos tempo juntos ou se eu poderia me juntar a eles às vezes. Brooke riu como se eu tivesse contado uma piada. Você odiaria, disse ela. Você não é do tipo que gosta de balada. Ela não estava errada.
Eu nunca fui do tipo que gosta de música alta e bares lotados, mas eu teria tentado. Por ela, eu teria tentado qualquer coisa. Meus pais foram casados por 35 anos. Meu pai sempre dizia que o segredo era estar presente mesmo quando não se tinha vontade. Então foi isso que eu fiz. Eu estive presente. Cozinhei o jantar que ela não comeu. Esperei por ela nas noites em que ela só voltou para casa de madrugada. Eu dizia a mim mesmo que o casamento dava trabalho, que todo casal passava por momentos difíceis. Minha irmã Audrey percebeu antes de mim. Ela veio me visitar alguns meses antes de tudo desmoronar e me chamou para conversar em particular enquanto Brooke estava fora. Ela não te trata bem, disse Audrey baixinho. Você sabe disso, não sabe? Eu não respondi. Não conseguia responder porque admitir em voz alta significaria admitir que eu tinha cometido um erro e eu não estava pronta para isso. Os sinais de alerta estavam por toda parte. Eu simplesmente optei por ignorá-los. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra. Cheguei do trabalho por volta das 7, esperando encontrar Brooke se arrumando para sair. Em vez disso, ela já estava vestida, chaves na mão, mal olhando para mim quando entrei pela porta. O Derek vai me buscar em 10 minutos, disse ela. Não me espere acordado. Coloquei minha bolsa no chão devagar. Podemos conversar primeiro? Ela suspirou, um suspiro que me fazia sentir um fardo. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o fato de não termos passado uma noite de verdade juntos em mais de um mês. Lá vamos nós de novo. Ela revirou os olhos. Não vou fazer isso agora, Ezra. Tenho planos. Você sempre tem planos. Esse é o problema. Ela se virou para mim então, e a frieza em sua expressão me fez dar um passo para trás. Se você odeia tanto meu estilo de vida, então vá embora. Não vou ficar sentada neste apartamento todas as noites só porque você não consegue lidar com o fato de eu ter uma vida. Ter uma vida. Não consegui esconder a incredulidade na minha voz. Brooke, eu sou seu marido. Eu deveria fazer parte da sua vida. Você faz parte da minha vida. Só que não é a única parte. Ela pegou a bolsa. Volto mais tarde, ou amanhã, tanto faz. Ela simplesmente foi embora. Sem um beijo de despedida. Sem tentar entender de onde eu vinha. Apenas o som da porta batendo e seus saltos ecoando pelo corredor até o som se dissipar no silêncio. Fiquei parado na sala de estar por um longo tempo depois que ela foi embora. O apartamento parecia diferente de alguma forma, menor, mais vazio, como se todo o ar tivesse sido sugado e restasse apenas a casca oca do que costumávamos ter. Fui até o nosso quarto e abri o armário. O lado dela estava repleto de vestidos e sapatos, resquícios de noites passadas em qualquer lugar, menos ali. O meu lado era esparso. Roupas práticas para o trabalho prático. O contraste dizia tudo sobre quem tínhamos nos tornado. Foi então que a ideia se cristalizou. Ela me disse para ir embora. Talvez fosse hora de obedecer. Não por raiva ou rancor, mas por instinto de autopreservação, pela simples constatação de que eu merecia algo melhor do que ser o plano B de alguém. Peguei meu celular e liguei para Audrey. Ela atendeu no segundo toque. Está tudo bem? Perguntou, com preocupação evidente na voz. Não, eu disse, mas vai acontecer. Contei a ela o que aconteceu, o que Brooke disse, o que eu estava pensando em fazer. Audrey ouviu sem interromper. E quando terminei, ela respirou fundo. Tenho um quarto de hóspedes, disse ela. É seu pelo tempo que precisar. Obrigada, Audrey. É para isso que serve a família. A verdadeira família. Desliguei o telefone e olhei em volta do apartamento mais uma vez. Depois, comecei a arrumar minhas coisas. As horas seguintes passaram num turbilhão de determinação silenciosa. Audrey me orientou por telefone enquanto eu começava a tirar roupas das gavetas e a dobrá-las, colocando-as em caixas que encontrei no depósito. Ela não tentou me convencer a ficar ou a dar outra chance. Ela apenas ouviu. E quando terminei de explicar o que Brooke tinha dito, ela soltou um longo suspiro.
Estava esperando você ver isso, disse Audrey suavemente. Desculpe a demora. Eu não respondi. Não havia muito o que dizer. Passei 3 anos dando desculpas para alguém que nunca deu desculpas para mim. A constatação deveria ter doído mais do que doeu, mas, acima de tudo, eu me sentia cansada. Cansada de lutar. Cansada de ter esperança. Cansada de ser a única presente em um casamento que exigia 2 pessoas. Trabalhei metodicamente, cômodo por cômodo. A cozinha não tinha nada que me pertencesse, exceto uma caneca de café que meu pai me dera anos atrás e uma frigideira de ferro fundido que era da minha avó. O banheiro estava igualmente vazio. Brooke havia tomado conta de todas as superfícies com produtos e maquiagem, deixando para mim um canto do armário de remédios para minha escova de dentes e lâmina de barbear. Juntei minhas coisas em minutos. Nosso quarto foi o que levou mais tempo para ser arrumado, não porque eu tivesse muita coisa lá, mas porque cada objeto carregava uma lembrança. O relógio que ela me deu no nosso primeiro aniversário. A foto emoldurada da nossa lua de mel em Savannah. O livro que eu estava lendo há meses, mas nunca tinha tempo de terminar porque estava sempre esperando ela chegar em casa. Deixei a foto, fiquei com o relógio. Algumas coisas valiam a pena guardar, mesmo que a pessoa que as deu não valesse. À meia-noite, eu já tinha colocado tudo no carro. Não era muita coisa, algumas caixas de roupa, alguns livros, meu laptop e a pequena coleção de itens pessoais que compunham minha vida fora do casamento. Olhando para tudo aquilo, empilhado no porta-malas do meu carro, percebi o quão pouco espaço eu realmente ocupava em nossa vida compartilhada. 3 anos de casamento e tudo o que eu possuía cabiam no porta-malas de um carro. Audrey me ofereceu seu quarto de hóspedes pelo tempo que eu precisasse. Ela morava a cerca de 40 minutos da cidade, em um bairro tranquilo com ruas arborizadas e vizinhos que realmente sabiam o nome uns dos outros. Não era onde eu imaginava estar aos 28 anos, mas era melhor do que ficar em algum lugar onde eu não era bem-vinda. Antes de partir, percorri o apartamento uma última vez. O armário do meu lado estava vazio, os cabides balançando levemente por causa do ar-condicionado. O banheiro parecia intocado, como se eu nunca tivesse estado ali. A sala não tinha nenhum vestígio meu, exceto a marca no meu lado do sofá, e mesmo essa desapareceria com o tempo. Fiquei pensando se ela sequer notaria minha ausência. Então percebi que já sabia a resposta. A chave do apartamento parecia pesada na minha mão quando a coloquei sobre a bancada da cozinha. Eu não precisaria mais dela. Este lugar não era um lar há muito tempo. Talvez nunca tenha sido. Dei uma última olhada na vida que estava deixando para trás, os móveis caros que Brooke insistira em ter, a arte abstrata que ela escolhera sem me consultar, a pilha de revistas de moda na mesa de centro que substituirá os livros que eu costumava guardar ali. Nada daquilo era meu. Nunca tinha sido. A viagem até a casa da Audrey pareceu durar mais de 40 minutos. Cada quilômetro me distanciava da vida que eu havia tentado construir. E a cada saída da rodovia, a realidade do que eu estava fazendo se instalava cada vez mais fundo em mim. Eu não estava apenas deixando um apartamento. Estava deixando um casamento. Um futuro que eu havia planejado. Uma versão de mim mesma que se moldara e se distorcera para se adequar às expectativas de outra pessoa, a ponto de eu mal reconhecer quem eu havia me tornado. O homem que dirigia aquele carro cheio de caixas não era o mesmo que estivera no altar 3 anos atrás, cheio de esperança e promessas. Aquele homem havia sido desgastado aos poucos até quase não restar nada. Audrey estava me esperando na varanda quando cheguei de carro a 1h da manhã. Ela não disse nada quando saí do carro, apenas caminhou até mim e me abraçou. E por um instante, me permiti sentir o peso de tudo que eu carregava, 3 anos de decepção, 3 anos de solidão numa casa com outra pessoa, 3 anos fingindo que estava tudo bem quando claramente não estava. Você fez a coisa certa, disse ela, encostada no meu ombro. Ainda não me parece. Ele vai. Descarregamos o carro em silêncio, empilhando caixas no quarto de hóspedes com a eficiência que vem de quem não quer pensar muito no que está fazendo. Quando terminamos, Audrey fez café e nos sentamos à mesa da cozinha enquanto o relógio se aproximava das 2h da manhã.
Ela voltará esperando que você esteja lá, disse Audrey. Ela sempre faz isso. Eu sei. E quando ela descobrir que você se foi? Envolvi as mãos na caneca quente. Não sei. Acho que ela realmente não acreditava que eu fosse embora. Ela passou 3 anos testando os limites da minha resistência, e eu sempre aguentava. Cada vez que ela me pressionava, eu recuava, mas nunca desistia. Desta vez é diferente. O que mudou? Reflete sobre isso. A frieza na voz de Brooke. O jeito como ela me olhou, como se eu fosse um estorvo em vez de uma parceira. A constatação de que eu estivera sozinha nesse casamento por mais tempo do que gostaria de admitir. A compreensão de que ficar não era mais lealdade. Era apenas medo. Finalmente ouvi o que ela estava dizendo, contei para Audrey. Ela me disse para ir. Então eu fui. Meu celular estava sobre a mesa entre nós, silencioso. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Brooke ainda estava lá fora, dançando e bebendo, sem nem pensar em mim. Isso costumava doer. Agora, parecia apenas a confirmação de que eu tinha feito a escolha certa. Por volta das 3 horas da manhã, Audrey foi dormir, me deixando sozinha com meus pensamentos. Sentei-me no silêncio da cozinha dela, observando a noite pela janela, e me permiti imaginar como seria o amanhã. Depois, o dia seguinte, e o outro. Pela primeira vez em anos, o futuro não me parecia algo que eu temia. Parecia uma possibilidade, como uma porta se abrindo em vez de se fechar, como finalmente poder respirar depois de prender a respiração por tanto tempo que eu havia esquecido o gosto do ar. Terminei meu café e coloquei a caneca na pia. A casa estava silenciosa ao meu redor, uma paz que meu apartamento jamais conseguirá proporcionar. Mesmo quando Brooke estava em casa, sempre havia tensão, sempre a expectativa da próxima discussão, da próxima decepção. Ali, só havia silêncio. E era lindo. Antes de sair do apartamento, escrevi um bilhete. Levei 3 tentativas para acertar. A primeira versão era longa demais, cheia de explicações e justificativas que Brooke não leria de qualquer forma. A segunda era raivosa demais, repleta de acusações que só lhe dariam munição para se fazer de vítima, como sempre fazia. A terceira versão era simples, direta, exatamente o que eu precisava dizer e nada mais. Aproveite sua vida superficial porque eu cansei. Eu a tinha deixado no balcão da cozinha, encostada na cafeteira, onde ela veria quando chegasse em casa procurando água para curar a ressaca. Uma parte de mim se perguntava se eu estava sendo cruel. O resto de mim sabia que a crueldade seria ficar e deixar nós dois definharem em um casamento que já havia morrido muito antes de qualquer um de nós admitir. Às 4 da manhã, meu celular finalmente acendeu. O nome de Brooke apareceu na tela, seguido por uma série de mensagens que chegaram em rápida sucessão. Onde você está, Ezra? Isso não tem graça. Por que seus pertences sumiram? Ligue-me agora mesmo. Li cada mensagem sem responder. Não havia nada a dizer que a nota já não tivesse abordado. Ela me disse para ir embora. Eu fui. A lógica era simples, mesmo que a execução tivesse demorado 3 anos a mais do que o necessário. Meu telefone tocou. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo e de novo. Na quinta chamada, desliguei e coloquei com a tela para baixo na mesa da cozinha da Audrey. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio do nosso apartamento. Essa quietude parecia pacífica, conquistada, como a calmaria depois de uma tempestade que você nem sabia que estava enfrentando há anos. Pensei em todas as noites em que fiquei acordada esperando por ela. Em todos os jantares que esfriaram enquanto eu ficava sozinha à mesa. Em todas as conversas que se transformaram em discussões porque eu ousava querer mais do que migalhas da sua atenção. Pensei em como ela ria com o Derek, alto e genuíno, de um jeito que ela nunca mais ria comigo. Pensei nas promessas que fizemos no nosso casamento e em como ela quebrou todas elas enquanto eu continuava tentando nos manter juntos. Ela construiu uma vida que não tinha espaço para mim. O mínimo que eu podia fazer era parar de me impor em espaços onde eu não era bem-vinda. Por volta do amanhecer, finalmente consegui adormecer no sofá da Audrey.
Meus sonhos foram tranquilos e repousantes, livres da ansiedade que me atormentava há meses. Quando acordei algumas horas depois, o sol entrava pelas janelas e minha irmã estava preparando o café da manhã. Ela me ligou, disse Audrey, sem desviar o olhar do fogão. 7 vezes entre as 4 horas e as 6 horas da manhã. O que você disse a ela? Nada. Não atendi. Ela virou uma panqueca com uma facilidade impressionante. Mas ela deixou mensagens de voz. A primeira era de raiva. A segunda, de choro. A terceira, de ameaças. Na sétima, ela estava implorando. Sentei-me à mesa e aceitei o prato que Audrey me entregou. Não quero ouvi-los. Ótimo. Você não deveria. Jantamos em silêncio confortável. As panquecas estavam perfeitas. O café, forte. A luz da manhã dava a tudo uma sensação de limpeza e renovação. Lá fora, pela janela, os pássaros cantavam nas árvores. E em algum lugar na rua, um cortador de grama zumbia ao ser ligado. Isso era paz. Era assim que a vida deveria ser. Eu sorri, o primeiro sorriso verdadeiro que senti em muito tempo. O peso total do que aconteceu atingiu Brooke em etapas. Primeiro veio a incredulidade, depois a raiva e, finalmente, o pânico. Ela apareceu na casa da Audrey 3 dias depois que eu saí, com o rímel borrado e a voz rouca, provavelmente por causa de várias noites em claro. Observei da janela enquanto ela batia na porta da frente, exigindo falar comigo, exigindo explicações, exigindo que eu voltasse para casa e parasse de ser tão dramática. Audrey respondeu. Eu fiquei lá dentro. Ele não quer te ver, disse minha irmã calmamente. Isso é ridículo. Nós brigamos, uma briga de casal. Ele não pode simplesmente ir embora assim. Ele não foi embora assim do nada, Brooke. Você mandou ele ir. E ele foi. Não foi essa a minha intenção. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de dizer isso. Ouvi a voz de Brooke falhar enquanto ela tentava diferentes abordagens. A raiva não funcionou. A negociação falhou. As lágrimas caíram em ouvidos surdos. Nada disso comoveu Audrey. Minha irmã se manteve firme, uma barreira entre mim e o caos do qual eu finalmente havia escapado. O rosto de Brooke se contorceu em frustração, depois em desespero e, por fim, em algo próximo ao medo. Ela olhou por cima do ombro de Audrey, tentando cruzar o meu olhar com o meu através da janela. Recuei para as sombras. Ezra, por favor, ela gritou. Você está exagerando. Venha conversar comigo. Eu não me mexi, não falei nada, apenas observei enquanto ela lentamente percebia que aquilo não era uma negociação. Por fim, Brooke foi embora. Observei seu carro se afastar, os pneus cantando levemente enquanto ela acelerava pela rua. Ela parecia menor, menos segura de si, como alguém que acabará de perceber que o chão em que pisava não era tão firme quanto pensava. O silêncio após a partida dela foi reconfortante. A vida social cuidadosamente construída por Brooke desmoronou mais rápido do que eu esperava. Sem um marido para pagar metade do aluguel, ela não conseguia arcar com o apartamento. Sem mim para ser seu motorista da vez e sua rede de segurança, suas noitadas começaram a cobrar seu preço. Ela perdeu o emprego na agência de marketing depois de aparecer de ressaca vezes demais. Derek, seu querido melhor amigo, se afastou quando ela começou a depender dele para a estabilidade que antes encontrava em mim. No fim das contas, ele só queria a versão divertida da Brooke, não a carente. A última vez que tive notícias dela, por meio de amigos em comum, ela havia voltado a morar com os pais no Kentucky. A garota festeira que me disse para ir embora se eu não gostasse do estilo de vida dela estava morando no quarto da infância aos 29 anos, enfrentando as consequências de escolhas que jamais imaginou que a alcançariam. Não senti nenhuma satisfação com a queda dela. Nenhuma vingança. Apenas uma tranquila sensação de encerramento, como terminar um livro que você provavelmente deveria ter abandonado há alguns capítulos. Os meses após o divórcio foram lentos, mas constantes.
Encontrei um pequeno apartamento mais perto do trabalho, mobilizei-o com coisas de que realmente gostava e comecei a reconstruir uma vida que fosse inteiramente minha. Retomei o contato com amigos que havia negligenciado durante o casamento. Comecei a correr de manhã, algo que Brooke sempre ridicularizava como sendo entediante. Cozinhei jantares que eu realmente comia em uma mesa onde eu realmente me sentava em silêncio e que eu realmente apreciava. Certa noite, cerca de 8 meses depois de ter saído de casa, sentei-me na minha varanda e observei o pôr do sol sobre Columbus. O céu estava em tons de laranja e rosa sobre o horizonte da cidade. Finalmente eu estava livre. Não apenas de Brooke, mas da versão de mim mesma que pensava que amar significava se perder completamente. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é acreditar na palavra de alguém.